Eu sou o professor Luiz, né? Esse é o programa Saberes em Casa, para a EJA do ciclo 2, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu fui convidado para realizar esse programa. O professor Jefferson, sabe, né? Com quem vocês estão acostumados, ele voltará nos próximos programas. Aguardem. Sou professor, de matemática da EJA e atualmente trabalho aqui no DOEP. Estamos aqui no nosso primeiro programa do mês de junho. O tema deste bimestre é oralidade. A oralidade envolve tantas coisas, Os modos de falar, textos da tradição oral, a forma de brincar com as palavras. As palavras. Vamos acompanhar uma canção que, com um jogo de palavras, o compositor Chico Buarque de Holanda faz-nos imaginar uma série de cenas incríveis. Antes de ouvirmos a música, vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Conforme o site Brasil Escola Chico Buarque de Holanda, ele é, olha lá, cantor, compositor, escritor, dramaturgo. Chico Buarque é um dos principais artistas brasileiros. Além disso, é uma personalidade intelectual e atuante na política, tido como um dos maiores nomes da música popular brasileira. Isso mesmo, a MPB. Compôs inúmeras canções importantes, muito delas com críticas e denúncias sociais. A carreira de escritor dele está em alta, já que em maio de 2019, Chico Buarque venceu o prêmio Camões, um dos maiores reconhecimentos da literatura em língua portuguesa. A canção que vamos escutar é interpretada por Kelly Rodolfo. Ambos trabalham na Secretaria da Educação. Depois de ouvirmos essa preciosidade da música brasileira, vamos analisar o jogo de palavras. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último.
beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou pra descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Conversando sobre a construção de Chico Buarque. E aí? Olha, eu não conhecia a música. Primeiro contato que eu tenho com ela. É que é nova geração, você é de uma outra geração. Então, o que me chamou a atenção aqui foi o término das palavras em cada verso. São todas... Sim, todas proparoxítonas. E eu acho assim que mesmo ele mudando, né, ao final, com outras palavras, todas fazem um sentido. Né? Trocou as palavras, mas ele vai dando um sentido na música que é bem coerente, né? Com outras palavras, mas é bem coerente. Ele vai fazendo a construção dele de uma desconstrução da vida, eu acho. Né? Primeiro a despedida, depois ele fala do trabalho. Ele conta a história de um operário. Eu estou lembrando de um aluno meu falando isso, lembrando. Me parece que o Chico Buarque, é claro, é um cara extremamente sensível. Ele eu acho que conta a história a história do trabalhador brasileiro hoje. Aquele que levanta cedo, ele pensa muito na família, ele precisa mostrar-se preparado para cuidar da família, mas ele mesmo, quando ele volta para si, ele descobre que ele não tem mesmo. Se ele morrer, ninguém vai sentir falta dele, porque ele cai, ele pode ser, ele tropeçou no céu como um bêbado. Ele caiu na rua, ele disse, a morte dele veio simplesmente para atrapalhar alguém. Ele atrapalhou ou o trânsito ou alguém perdeu o sábado porque vai ter que ir no enterro dele. A cabeça do Chico
Eu percebi, uma roda gigante. eu percebi uma coisa aqui, que ele mistura o humano com o divino, que nem ele colocou aqui, ó. Sentou para descansar como se fosse sábado, né? Descansar no sétimo dia. Então é uma construção, é exatamente a construção do ser humano, né? Todas Vida e morte, né? as nuances. Aqui ele colocou o que seria, na minha perspectiva, a vida de milhares de pessoas. E a música se faz nesses atos dessa construção e cada estrofe traz isso, né? A despedida, o trabalho, o descanso, né? A passagem, como disse o Neto, Cotidiano do povo brasileiro. Sim. Mas isso aqui eu vejo como um retrato do povo brasileiro. É que quem constrói mesmo, né? A música é de quando, exatamente, você sabe dizer? Olha, 1971. Tá vendo? E é tão atual. 1971 para hoje dá quantos anos? 51. Né? 51 anos. 51 anos. Me parece que é meio uma premonição do futuro. E isso daqui, se a gente for olhar direitinho, for analisar, essa é a minha forma de ver as coisas. Eu só sei de uma coisa, que são coisas que estão acontecendo na atualidade e que foram feitas, foram escritas em 1971. Entendendo também o contexto agora, a composição da música e também o viés ideológico do Chico Buarque, pode ser que ele esteja fazendo uma crítica àquela sociedade naquele momento, que retrata um trabalhador. E ele, defensor político, ideológico dos trabalhadores no Brasil de uma forma geral, talvez seria um ato de manifesto, até por conta da censura. Então seria dirigido a um público bem específico, ele tentando se fazer entender, de forma implícita, né? Retratando as mazelas da sociedade daquela época, que hoje, pelo que o Neto colocou, a gente não vê tanta diferença, né? Daquela época para agora Continua a mesma coisa, né? Aí, continua tão contemporânea. A gente para ver... atemporal, né? Não dá para saber se ele foi um gênio ou simplesmente a gente não caminhou para frente. Com algumas trocas de palavras, foi possível imaginar outras cenas, como, por exemplo, amou daquela vez como se fosse a última. Olha que legal. Amou daquela vez como se fosse o último. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a única. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Outro exemplo, subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Repetindo e trocando a última palavra, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Vocês observaram um detalhe interessante? É que todas as palavras, terminam com os versos dessa música. São proparoxítonas, ou seja, tem como sílaba tônica a antepenúltima. Príncipe, mágica, bêbado. Olha lá, hein? Você sabe a profissão que está na música? É a do pedreiro. Como a construção é algo, incrível, não é mesmo? Muito legal. O pedreiro sabe matemática como ninguém. A quantidade de piso a ser colocada, a quantidade de rodapé, a proporção de cimento, areia e água para fazer a massa. Isso tudo é matemática.
Vamos à nossa proposta que você pode encontrar no roteiro de estudos do Educando da EJA Ciclo 2 ou no portal da Secretaria de Educação. Leia a música Construção também, de Chico Buarque, e ao lado de cada estrofe você encontrará um espaço para explicar o que cada uma representa para você. O registro pode ser feito por meio de escrita ou mesmo desenho. O nosso programa de hoje será encerrado falando sobre oralidade. Olha bem, hein? Tenho uma surpresa para vocês. O aluno Osmar da EPG José Maurício de Oliveira gravou em uma visita que fizemos à escola um repente. Olha como ficou legal. Pessoal, eu estou aqui com o Osmar, do ciclo 1, ele é aluno da professora Fabiana. Olha que legal. Osmar, eu estou sabendo que você tem uma surpresa para nós aí. O que você trouxe para nós hoje aqui na escola? Uma coisa nova que a gente aprendeu hoje aqui, né? A respeito do trangan. O trangan, eu não sei de onde veio, se é chinês ou japonês. Quebrado em 7 partes, deu um jogo de xadrez. Seu Luiz, o que o senhor me diz? Se você me der uma nota 10, eu vou ficar muito feliz. Aí. Desde já, me despeço e até a próxima.